Bom dia aos amáveis amigos e aos ministros, colaboradores, irmãos aqui presentes, bem como os que estão nas diferentes nações. E uma saudação muito especial para o ministro missionário Miguel Bermudes Marim e a sua esposa Ruth Flores de Bermudes, lá na Venezuela. Que Deus te abençoe, Miguel, e te use grandemente em sua obra neste tempo final. Para esta ocasião, e no próximo sábado, também no domingo, em Cartagena, e uma saudação para o ministro reverendo Ceballos e toda a congregação de lá, e todas as congregações e ministros daquela área da costa da Colômbia. Para esta ocasión tenemos E para esta ocasião temos umas 3 escrituras muito importantes. Uma delas está no livro do profeta Amós, capítulo 4, versículos 12 e 13, onde diz: Portanto, desta maneira te harei a ti, ó Israel. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isto te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. O Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. E no Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E a outra citação bíblica é Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21, onde diz: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra, nos permita entendê-la, nos abra as Escrituras, o coração e a mente, para compreendermos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Prepara-te para o encontro com Jesus Cristo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Assim como Deus apareceu a Moisés e ao povo. Do mesmo modo como Deus apareceu para Moisés e ao povo hebreu no Monte Sinai, Moisés tirou o povo para receber a Deus. Assim,
vemos também que Amós dice, o que Amós disse: prepara-te para o encontro com teu Deus. el Dios de Abraham, de Isaac, O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Criador dos céus e da terra, el cual, o qual, de su espíritu, por meio do seu Espírito, su cuerpo angelical, que é o seu a imagen corpo del Dios angelical, a imagem do Deus vivo, Cristo en su e é cuerpo Cristo no seu corpo angelical, llamado também el chamado del pacto, o anjo do pacto, creó todas las cosas, criou todas as coisas. y por medio de los diferentes profetas, E, por meio dos diferentes profetas, porque falava ao povo hebreu, Jehová porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos profetas, aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. es importante entender É estas importante cosas entendermos estas coisas para así para, conocer a Dios, assim, conhecermos poder encontrarnos con a Deus de Abraham, e podermos Isaac y de nos encontrar com o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. es importante É importante conocer a Dios conhecermos a Deus y recibir a Dios cuando Él se e manifiesta. recebê-lo quando Ele se manifeste. Del Génesis hasta el Apocalipsis, Vemos que muchas personas dijeron, através da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, por ejemplo, que muitas pessoas disseram ter visto Deus. Por exemplo, recibía a Dios Adão recebia Deus cuando le aparecía quando ele lhe aparecia en el lugar lá no Jardim do Éden. también E los demás profetas, os demais profetas também, como Abraham, como Abraão, que hasta invitó a Dios, que até mesmo convidou el arcángel Gabriel y Deus e os seus arcanjos Gabriel e Miguel, estaban materializados, que estavam podían comer. materializados e podiam comer. En el capítulo 18 del Génesis, No capítulo 18 do Gênesis, cuerpos tangibles y almorzaron con él. Y luego dos de los ángeles no capítulo 18 do Gênesis, se fueron a Sodoma o visitaram em corpos palpáveis e almoçaram com Abraão. con Lot. Depois, dois dos anjos, Invitó a cenar. Gabriel e Miguel, foram para Sodoma Solamente almuerzo, e lá se encontraram com Ló. sino que también Ló lhes convidou para jantarem, ou seja, que não somente almoçaram, mas também jantaram. para ese tiempo, para esos momentos, Eles estavam materializados porque Deus criou Gabriel, para aquele tempo e aqueles momentos um corpo para Gabriel, um corpo para o arcanjo Miguel e um corpo para si mesmo. como fue en los días de Lot, E como foi nos dias de Ló, de Cristo, que así será, Cristo disse del Hijo del Hombre, el que assim será hombre, na vinda do Filho do Homem, no dia em que o Filho do Homem se manifestará e se revelará. y eso será E esse será un encuentro con el Dios de Abraham, um encontro com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. con Cristo Um encontro en el tiempo final. com Cristo no tempo final. Encontramos Podemos ver que Dios que le apareció también Deus também apareceu para Jacó en el capítulo 32 de no Génesis, capítulo 32 24 do al Gênesis, 32, versículos 24 ao y le 32. apareció en la forma de un ángel. Lhe apareceu na forma de um anjo, de um corpo angelical. Que es Cristo. No anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical. Dios estaba dentro de ese cuerpo. Deus estava dentro desse corpo angelical, chamado o Verbo, que estava com Deus e era Deus. Ese ángel, Jacó lutou com esse anjo durante toda a noite. y ya cuando rayaba el alba, E quando o dia raiava, o anjo lhe disse: déjame Deixa-me ir, solte-me, el alba. que já raia a alva.
Ele tinha que partir. Jacob le dice, no Jacó lhe respondeu: te soltaré eu não te soltarei hasta que no me até que bendigas. tu me abençoes. Y para este tiempo está por rayar el alba o rayando el alba E para este tempo por el este, por Israel. está por raiar a alva, ou já está raiando o dia pelo leste, A Cristo el ángel del pacto, em Israel. nos bendiga. Porém, nós não soltaremos Cristo, o anjo do pacto, até que ele nos abençoe com a bênção da transformação dos nossos corpos. Jacob quería la bendición Jacó queria a bênção y nosotros queremos la bendición de uma mudança, e nós queremos a bênção de uma mudança também, a nossa transformação. para Jacob. E a bênção para Jacó Que el ángel tenía que estava nas palavras que o anjo tinha que lhe falar. no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. E foram: não se dirá mais teu nome Jacó, mas Israel, porque tu lutaste com Deus e com os homens e tendes prevalecido. Tuvo un encuentro con O Dios, vencedor é que recebe a bênção. vestido en un velo Jacó teve um encontro com Deus, Deus vestido com um corpo es el ángel angelical, del pacto, Cristo, um véu de um corpo angelical, cuerpo angelical. que é o anjo do pacto, Cristo no seu corpo angelical. La escritura E también a nos Escritura dice também nos fala que le puso por nombre Peniel al lugar que donde Jacó tuvo colocou ese por nome encuentro con Dios, porque dijo, Peniel, "Dios naquele cara a lugar cara que ele y teve esse encontro com Deus, mi alma". porque ele disse: eu vi Deus cara a cara e a minha alma foi salva. En el capítulo 13 de Depois vemos no capítulo 13 do livro de y Juízes la señora Manoah, que Manoá e a senhora Manoá dándose con el ángel se encontraram com o anjo de Deus, com o anjo do y pacto, no sabía, e eles não sabiam, no tenía la revelación eles não tinham a revelação ainda de que ese era el ángel de Jehová, de que aquele era o anjo do Senhor, o anjo do pacto, Dios de que aquele era angelical. Deus no seu corpo angelical. El ángel le dice que van a E tener o un anjo niño, le van a poner a robar un nombre Sansón, lhes disse que teriam um filho, Israel. que Sería poriam juez por en nome Israel. Sansão, Y e ele libertaria Israel, seria um dos juízes de Israel. Manoá então lhe disse: te invito a eu te convido comer. para comer. Le ofrece un cabrito. Lhe ofereceu um El cabrito. ángel le dice, O anjo lhe respondeu: eu não comerei do teu pão, mas se tu quiseres ofertar sacrifícalo. e sacrificar, sacrifica-o a Deus. Ofreció a Dios E Manoá ofereceu a Deus cabrito que trajo preparado. esse cabrito que trouxe preparado. El ángel que estaba allí, E então o anjo que estava presente ali, cuando Manoah trajo el cabrito, quando Manoá preguntado, ¿cuál es tu nombre? lhe trouxe o cabrito, Todo quiere saber el nombre e Manoá del ángel que Dios envía. lhe perguntou: qual é o teu Y nome? es el ángel del pacto. Isso porque todos querem saber o nome do anjo que Deus envia. Porque E al se é o saber anjo do el pacto, nombre del ángel del pacto, muito está mais, conociendo el nombre de porque Dios. ao saber Porque Dios o coloca nome su do anjo do nombre pacto, en el ángel. Lo vamos a está ver se en el conhecendo o nome de Deus, porque Deus coloca o seu nome onde? No Levítico, anjo. Vamos ler isso aqui para que tenhamos um quadro claro. No livro do Êxodo, 23. no capítulo 23, Versos 20 en adelante. a dice, partir do versículo 20 em diante, onde diz: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi Eis que envio o meu anjo diante de ti, eres su voz, para que te guarde neste caminho que yo te mando. e te leve ao lugar que te tenho preparado.
guarde-te diante dele e ouça a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus e jebuseus, e eu os destruirei. El ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical, que es Onde Deus diz que colocou o seu nome, no seu anjo, no anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical. É Cristo, a imagem do Deus vivente, no seu corpo angelical. E é Cristo, a semelhança física de Deus, no seu corpo de carne, que já está glorificado. Por isso é que Jesus Cristo podia dizer, eu e o Pai somos um. E também podia dizer, aquele que me viu, viu o Pai. São João, nos capítulos 10 e 14. Então já sabemos que Jesus Cristo é a pessoa mais importante, não somente aqui da terra, mas também do céu. Porque Ele é nada menos que o corpo físico e o corpo angelical onde Deus mora. Pai, Filho e Espírito Santo é Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus para a salvação, para a redenção. Porque não há outro nome dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Há somente um nome, e esse nome é Senhor Jesus Cristo. Manoá queria saber qual era o nome do anjo que lhe apareceu e que lhe falou das coisas que sucederiam em seu lar. Que ele teria um filho e que seria um homem importante, um dos juízes de Israel. O homem que quando Deus se manifestasse nele, quando o Espírito de Deus se manifestasse nele, seria o homem mais forte. Por isso, quando há uma pessoa forte, algumas pessoas dizem, este homem é igual a Sansão. E aquela força, aquele poder de Deus era manifestado nele. E sem o Espírito de Deus nele, não teria essa força. Assim também foi com o rei Davi, quando ele era um pastor de ovelhas. Ele lutava contra um urso ou contra um leão e vencia. Assim, Jacó também quis conhecer o nome do anjo com o qual ele estava lutando. Manoá também quis conhecê-lo. Do mesmo modo, como Moisés também quis conhecer o nome de Deus. E isso ele falou com Deus, que estava no anjo que falava com Moisés. Recordem que o anjo, no livro do Êxodo, no capítulo 3, onde a Escritura diz que o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, lá no monte de Horebe, no monte Sinai. E lhe falou dizendo, eu sou o Deus de teu pai, o Deus do pai de Moisés. E o pai de Moisés era Amirão, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E por que o anjo falava na primeira pessoa, dizendo que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É porque o anjo é o corpo angelical de Deus, é a imagem do Deus vivente. E aquelas pessoas que viram Deus, o que elas estiveram vendo
foi o anjo de Deus, o corpo angelical de Deus. Do mesmo modo se passou com Manoá, que quis conhecer o nome do anjo. E quando o anjo subiu pela chama de fogo da oferta e do sacrifício que ele ofereceu a Deus, então o anjo subiu por essa chama de fogo. Então Manoá soube que era o anjo de Deus. E le disse a sua esposa: hemos de morir, porque hemos visto a Deus cara a cara. Es el que ve. E então disse a sua esposa: haveremos de morrer porque vimos a Deus cara a cara. É porque aquele que vê o anjo de Deus está vendo Deus. Por isso é que Cristo, sendo o anjo do pacto, o anjo de Deus, ele disse a Filipe: tanto tempo tenho estado convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Não sabeis que aquele que me viu, viu o Pai? Como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai e isso nos basta? É porque quem vê o corpo angelical de Deus, ou o corpo físico de Deus, que é Cristo, está vendo Deus. Física de Deus. Tão sencillo como isso. Em forma de anjo ou em forma de homem. Quer dizer, está vendo Deus na sua forma angelical ou Deus na sua forma física. Tão simples assim. É o mesmo que se passa com você e comigo. Quando estamos nos vendo fisicamente, dizemos: eu estou vendo você. E eu lhe digo: que estou vendo você também. Porém, depois, você pode me dizer: porém você não está me vendo, porque eu sou alma vivente. E eu também lhe digo: está correto, você tampouco está me vendo. O que está vendo é meu corpo físico, minha casa terrena. Eu estou dentro desse corpo físico, e você está dentro do corpo físico que você tem. Assim sucedeu com Jesus Cristo. Vejam bem, depois de examinar as Escrituras e ver que muitas pessoas viram Deus, vendo o anjo do pacto, que aparecia na forma física de um homem ou de um anjo é uma pessoa, um corpo de outra dimensão, ou algumas vezes na forma de uma chama de fogo. E, consequentemente, estavam vendo Deus. Mas em São João, no capítulo 1, disse: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse anjo do pacto, o corpo angelical, o Verbo que é Cristo, disse: e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, o Verbo, o anjo do pacto, feito carne, e habitou entre nós. E isto é Emanuel, Deus conosco, dentro do seu corpo angelical e dentro do corpo físico chamado Jesus. El mismo capítulo de São João, verso 18, diz: e no mesmo capítulo 1 de São João, versículo 18, diz: jamais alguém viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o declarou. Este o revelou. E é por intermédio de Jesus Cristo no seu corpo angelical que Deus se deu a conhecer a Adão
e a toda a descendência de Adão, e a toda a descendência de Adão, a Abel, a Enoque, a Sete, a Enoque, Matusalém, a Noé, a Isaac, a Jacob, a a Abraão, Manoa, Isaac, a Jacó, los demás jueces y también a los de profetas a Manoá, que Dios envió. aos demais juízes e também aos profetas que Deus enviou. Depois disso, vemos En Malaquías, no capítulo 3 do livro de Malaquias la promesa a promessa de que ese mismo Dios de que de Abraham, esse de Isaac y mesmo Deus de Jacob, Abraão, de Isaac e de Jacó, en el ángel, su cuerpo angelical, no seu anjo, visitaría su pueblo Israel no seu corpo angelical, en visitaria seu povo Israel em forma humana, carne humana. em carne humana. Y para eso, E, para el isso, pueblo tenía que estar o preparado povo tinha de estar para preparado recibir a su Dios para receber a seu Deus feito carne en Israel. no Esa es la meio de promesa Israel. de la venida del Mesías, la venida de Essa era a que promessa da significa vinda do Dios Messias, con nosotros, Dios a con vinda nosotros en el de Emanuel, Mesías, en que vida, significa Deus conosco. Deus conosco carne, no Messias, no ungido, a través de la Virgen, dentro de um véu de carne, la Virgen um corpo de María, carne que nasceria através da Virgem, la mujer más bienaventurada que de foi todas, a Virgem Maria, a mulher mais bem-aventurada dentre todas, de la cual fisicamente, nacido porque ela foi a única mulher divina através de quem y nasceu um filho ese niño por criação divina. es E esse menino Cristo, el Hijo de Dios, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. y por consiguiente vino sin E, pecado, consequentemente, ele veio sem y vivió pecado, sin pecado, viveu sem pero por pecado, nuestros pecados, mas ele levou os para nossos morir por pecados, nosotros en la cruz del morrendo Calvario, por nós na cruz y do así Calvário. quitó E assim, pecado, ele tirou o pecado do ser humano. y ahora cada persona E desde então, cada pessoa responde propios pecados. pelos seus próprios pecados. Encontramos Vemos que que el pueblo tenía que ser o preparado povo para tinha de ser preparado encontrarse para con se Dios, encontrar com seu Deus, que vendría en carne humana, o qual viria em carne dentro de su pueblo humana, Israel, no meio do seu povo Israel, la para o qual, observem bem a que preparação recibía el pueblo. que o povo de Israel receberia. Capítulo 3 de No capítulo Malaquías 3 do dice, livro de Malaquias nos diz: He aquí, Eis que yo envío mi eu envio mensajero, o meu mensageiro, el cual o qual preparará preparará o delante de mí. caminho diante de mim. Deus hablando de su Deus venida, estava falando da sua vinda carne humana, em carne dice que humana. enviará primero Disse que primeiro ele enviará delante de o seu mensageiro diante dele, el cual que le preparará el lhe camino, prepararia o caminho, le preparará un lhe pueblo prepararia um povo para que lo reciban, para que o recebesse, la bienvenida y para que lhe reciba desse as la boas-vindas, bendición de la venida de Dios en carne humana. recebesse a bênção da vinda de Sería Deus la em carne venida del humana, Mesías prometida. e isso seria a vinda do Messias que estava prometida na Escritura. Ese mensajero Esse el mensageiro Bautista, foi João o Batista, que vino preparándole el camino que veio preparando al o Señor, caminho vino para o con Senhor. espíritu y virtud de Ele Dios, veio com como le virtude dijo el e espírito de arcángel Elias, ángel Gabriel como foi dito pelo al anjo sacerdote Zacarías Gabriel en San Lucas, y ao capítulo sacerdote Zacarias, no capítulo 1 de São Lucas. y su esposa, que era estéril, E Zacarias e sua esposa, que era estéril, el cual teria vendría um con filho, espíritu y virtud o de qual Elías, viria com espírito e virtude de Elias convertir el corazón para converter o coração do povo del pueblo a Dios. a Deus.
sería grande. E esse menino seria grande diante de Deus. Hay muchas personas de grandes en este planeta Tierra, Há muitas pessoas grandes neste grandes planeta delante Terra, de los demás grandes seres diante dos demais seres humanos. Pero Mas Juan el Bautista João, era o Batista, era grande delante de Dios, diante de Deus. y más grande que él. E maior do que ele, Jesus Cristo. Recuerde que Recordem que dijo que Jesucristo era mayor que él. João foi quem disse que Jesus era maior do que ele. Ele disse: aquele que vem depois de mim é maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar as correias do seu calçado. Sigue diciendo, E aqui no livro de Malaquias segue dizendo: y vendrá súbitamente e subitamente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. el templo de Dios humano, O templo de Deus humano, Cristo. Recuerdan en que el é capítulo Cristo. 2 de San Juan que Cristo Recordem dijo, que no "Destruyan capítulo 2 de São João, Cristo disse: destruam este templo, em 3 dias eu levantarei. As pessoas pensavam de piedras, que ele estava falando do templo de pedras. que destruyeran el Por isso o templo acusavam de de Jerusalén, que havia dito y que él luego para en 3 días destruírem lo o templo levantaría. de Jerusalém, e que depois, em 3 dias, ele o levantaria. Mas ele estava falando, era do seu corpo físico, De su cuerpo porque o corpo físico porque el cuerpo físico é templo es templo de Dios. de Deus. Por eso San Pablo dice, Por isso que São Paulo também dizia: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E subitamente virá ao seu templo o Senhor. O templo humano, ou o templo físico do Senhor, é o corpo físico de Jesus Cristo, no qual Deus morava em toda a sua plenitude. E também, depois, ele estando no seu corpo físico, ele foi ao templo de pedras e ali ele pregava quando entrava nesse lugar. E também dali ele tirou aqueles vendedores, os mercadores lá do templo. Quando Juan el Bautista bautizó a Jesús, Quando João Batista batizou Jesus, subitamente o Espírito Santo veio sobre Jesus, sobre o templo humano de Deus. Assim como Deus veio em espírito na coluna de fogo e na nuvem que acompanhava Israel. Veio sobre o tabernáculo que Moisés construiu. Depois, quando Salomão construiu o templo e o dedicou a Deus, Deus veio nessa nuvem, nessa coluna de fogo e habitou, morou nesse templo, lá dentro do lugar santíssimo, entre os 2 querubins de ouro, em cima do propiciatório. Segue dizendo Malaquias: e o anjo do pacto, a quem vós desejais, quem é que viria? Deus o Pai e o anjo do pacto. Deus, o Pai, e seu corpo angelical. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, para o qual ele enviou o seu mensageiro, preparando-lhe o caminho. E esse foi João Batista. Por isso João dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho ao Senhor. E o povo sempre tem de ser preparado
para receber Deus em sua vinda, na sua manifestação prometida para esse tempo em que a pessoa está vivendo. Para a segunda vinda de Cristo, ele enviaria também um mensageiro com o espírito e virtude de Elias, preparando o caminho ao Senhor. E esse mensageiro, assim como João el Bautista tinha que ser do povo que estava, E esse mensageiro, do mesmo modo como João o Batista tinha de ser, do meio do povo que estava sob o pacto que foi dado por Deus lá no Monte Sinai, esse mensageiro tinha de ser desse povo do pacto. E assim, para a segunda vinda de Cristo, vindo à sua igreja, para transformar os crentes em Cristo e ressuscitar aqueles que morreram em corpos glorificados, profeta mensageiro, precursor da segunda vinda de Cristo, preparando. Ele tem um profeta mensageiro, precursor da segunda vinda de Cristo, preparando o povo com a sua mensagem. Que o povo seja preparado para o encontro com Cristo em sua segunda venida. A mensagem precursora com a qual o povo é preparado para o encontro com Cristo na sua segunda vinda. Eis que eu venho breve e meu galardão comigo para recompensar a cada um segundo sua obra. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Aqui temos a promessa da vinda do Senhor a seu povo, ao povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está esperando-o para a sua transformação e para o arrebatamento. Portanto, tem que ser desse povo que está no pacto, que está vigente durante a dispensação da graça, o novo pacto. O precursor tinha que ser parte do novo pacto, estar dentro do novo pacto. E esse precursor foi o reverendo William Branham, um mensageiro vindicado por Deus, a quem lhe acompanhava a coluna de fogo, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Um anjo lhe acompanhava, lhe dizia e mostrava as coisas que ele tinha de fazer. E depois, no capítulo 4 do livro de Malaquias, nos versículos 1 ao 6, nos diz: porque eis que vem o dia ardente como um forno, e todos os soberbos, todos que cometem maldades, serão como estopa, naquele dia que virá e os abrasará. Disse o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. Essa será a grande tribulação que virá sobre a raça humana no dia do Senhor, no sétimo milênio. Digamos, nos primeiros 100 anos, ou nos primeiros 200 anos do sétimo milênio. A grande tribulação virá para tirar da terra os pecadores, aqueles que não deram importância à oportunidade que Deus lhes deu por meio da pregação do Evangelho de Cristo, para recebê-lo como único e suficiente Salvador. Mas a vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Esta é a segunda vinda de Cristo, e em suas asas trará salvação.
e saireis e saltareis, como bezerros da manada. Ele nos salvará da grande tribulação, do juízo vindouro. Porque ele vem, como foi dito na Escritura, que lemos na carta de Filipenses, onde nos disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E de onde nós esperamos Cristo? Do céu. Da dimensão onde Ele está como sumo sacerdote, fazendo intercessão. E quando Ele terminar essa intercessão como sumo sacerdote, Ele se converterá no leão da tribo de Judá, no rei vindouro, para a reclamação de tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso, ou seja, a todos os crentes nele, que transformará o nosso corpo abatido. Viram para o que é a vinda do Senhor e o nosso encontro com Ele na sua segunda vinda? É para recebermos a nossa transformação física. E quando nós o vejamos, e vejamos aos mortos em Cristo ressuscitados em corpos glorificados, então nós seremos transformados. E então será quando todos estaremos juntos. Antes disso, cada um estará no seu próprio país, na sua nação, escutando a palavra, escutando a mensagem que nos prepara para o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. E quando formos transformados, então todos nós juntos estaremos com Cristo, com aqueles que morreram e foram ressuscitados, com os que serão transformados neste tempo final. E depois, não sabemos quanto tempo se passará quando estivermos transformados, estreando um novo corpo aqui na terra. Mas depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Podem ser 40 dias, quando os mortos em Cristo estarão ressuscitados caminhando pela terra, e sobretudo conosco. E nós também transformados, porque Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele esteve por 40 dias aparecendo aos seus discípulos. Ou seja, que isso já sucedeu. Quando Cristo ressuscitou, essa etapa será de um impacto mundial neste planeta Terra. Porém, o planeta Terra, nesses dias, estará muito nervoso com os terremotos, os maremotos, os vulcões em erupção e assim por diante, porque a grande tribulação começará imediatamente depois que nós sejamos arrebatados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Nós já vimos para que o Senhor vem na sua vinda, a sua igreja, para realizar a adoção, que será a redenção do corpo, a transformação dos crentes em Cristo vivos e a ressurreição dos que morreram, ressuscitá-los em corpos eternos e mortais glorificados, na semelhança do corpo glorificado de Cristo, que está tão jovem como quando se foi,
E nós voltaremos a ser jovens, porém não nesse corpo físico, mas no novo corpo, o qual não envelhecerá. E será juventude eterna. Porque o fato é que Cristo tem o poder para fazer tudo isso. Ele disse que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, pelo seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. É com esse poder. Por isso é que nós estamos esperando por Ele. E desejamos que seja isso o mais rápido possível. Pelo menos eu. Porque eu não quero chegar a uma idade em que eu tenha que caminhar com uma bengala. Eu quero chegar a uma idade como a que Jesus Cristo tem. Jovem por toda a eternidade. E é isso o que está prometido para todos os crentes em Cristo, para os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, a sua noiva, a sua igreja virgem, que estará vivendo no último dia, a qual e com a qual se encontrarão todos os que foram parte da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo das eras passadas. Vamos seguir lendo aqui o que Malaquias nos diz no capítulo 4, começando agora a partir do versículo 3. E pisareis os maus, os quais serão cinza debaixo da planta dos vossos pés, no dia em que eu atue, diz o Senhor dos Exércitos. E depois, quando regressemos da ceia das bodas do Cordeiro, regressaremos dessa dimensão celestial para essa dimensão terrena, para começarmos o reino milenar de Cristo. E os maus, aqui nos diz que serão cinzas debaixo da planta dos nossos pés, ou seja, que estarão queimados. Os maus estarão convertidos em cinzas, e nós caminharemos sobre este planeta Terra, e os maus já serão cinzas, estaremos caminhando sobre eles, que estarão em cinzas por causa da radioatividade, das bombas atômicas que eles usarão numa terceira guerra mundial. E seguramente também explodirão todas aquelas que não usarem, mas que explodirão por causa da radioatividade que será regada por todas as nações, com o fogo vulcânico, lava vulcânica e cinza vulcânica, com os maremotos, terremotos, tsunamis, todas essas coisas que virão durante a grande tribulação. Porém, não importam as coisas terríveis que virão. Isso não deve te preocupar e nem a mim. E por quê? Porque não estaremos aqui, estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Mas se alguma coisa deve nos preocupar, é que não queremos que os nossos familiares passem por essa etapa. Por isso, os convidamos para que estejam escutando o Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasce em suas almas, porque a fé vem e nasce pelo ouvir a palavra, o Evangelho de Cristo. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para salvação. Portanto, todos os que
todos aqueles que estão escritos no céu, lá no livro da vida, nas duas seções, no livro da vida do Cordeiro, que é a parte dos eleitos, daqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a outra parte, que é o livro da vida, onde estão escritos os seres humanos que podem ser apagados dessa parte do livro, ou também podem permanecer escritos aí. Aí estão as virgens insensatas, aquelas que não receberam azeite, não receberam o Espírito Santo em sua alma. Os nossos familiares, sejam eles escolhidos, que formam a igreja, ou sejam parte das outras virgens, porém, que estejam no livro da vida, e queremos que recebam a palavra, e consequentemente, que não se percam, que possam entrar na vida eterna com Cristo, mesmo que não possam ser transformados para a primeira ressurreição e transformação, mas que eles estejam seguros para que saiam para a vida eterna no juízo final. E se são escolhidos, é muito melhor. Por isso Cristo mandou evangelizar e pregar o evangelho para toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. Cada pessoa faça a sua decisão frente a Cristo. Se a pessoa quiser viver eternamente, o receba como Salvador. Se não lhe interessar a vida eterna, não o receba, não creia. E aquele que creu, viverá eternamente. E quem não creu será condenado. E ao ser condenado, seu futuro será o lago de fogo. Mas nós não queremos que os nossos familiares sejam condenados e que tenham de ir para o lago de fogo. Senão queremos que eles recebam a vida eterna, mesmo que seja lá no juízo final. Porém, se são escolhidos, pois então recebem a vida eterna ao receberem Cristo como Salvador. E quando sejam transformados, receberão a vida eterna física, que tanto nós necessitamos, para que não haja mais mortes de filhos e filhas de Deus. Nós estamos vivendo num tempo muito importante, quando a voz de Deus, por meio do precursor da segunda vinda de Cristo, nos convocou para nos prepararmos para receber Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, na sua segunda vinda, vindo à sua igreja do novo pacto, a seu povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe encarreguei em Horebe, ordenanças e leis para todo Israel. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes da grande tribulação. A promessa é que Deus enviará o profeta Elias a seu povo do novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo. O ministério de Elias,
que esteve em Elias Tisbita, luego por segunda vez estuvo depois en pela doble segunda porción, vez esteve numa dupla porção em Eliseu. y luego Em seguida, pela terceira vez, Juan el Bautista. esteve em João Por Batista. eso cuando Jesús Por va isso, al quando monte de la Jesus transfiguración, en el capítulo 17 de San Mateo, luego desceu do Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los logo, muertos, ele disse aos discípulos: não digam a ninguém a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os que mortos. dicen los E escribas os que es discípulos necesario disseram para Jesus: por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? ¿Por qué ellos tienen esa pregunta? E por que eles fizeram essa pergunta naquela esa ocasião? ocasión? ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es E por que necesario então Elias os venga escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? cuando É estuvieron porque en el monte quando de la eles transfiguración estiveram lá no Monte da Transfiguração, viram y vieron a Moisés Elias e Moisés, um al lado a cada lado de Jesucristo, de Jesus Cristo, el cual allí se había o qual transfigurado delante ali de sus discípulos. tinha se transfigurado diante dos seus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo: E Jesus respondendo disse-lhes: la verdad, Elías em viene verdade primero, vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. aquel tiempo Aquele tempo fue para el cumplimiento de este Elías que ha restaurado todas las não cosas. foi para o cumprimento deste Elias Mas os digo que ya Elías vino y no le conocieron, que restaurou sino todas as quisieron coisas. todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre Mas vos digo que padecerá. Elias já veio e não o conheceram, senão que fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também farão padecer o Filho do Homem. Então Jesus lhes disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as Mas yo coisas. os digo, Mas eu vos digo que Elias já veio. el tercer Ou Elías seja, o vino, terceiro que fue Elias Juan el já Bautista, veio. hicieron con él E todo foi lo que João quisieron. Batista, a quem Lo decapitaron allá en la cárcel. fizeram tudo Pero Elías, o que quiseram com el ele. próximo Elías, Até o decapitaram lá no el cárcere. cuarto Elías, Mas o próximo Elias, o quarto Elias, con el o ministerio quarto de Elías, profeta com o ministério de Elias, Santo, operado pelo Espírito Santo, ele virá. ese es el precursor de la segunda E venida de esse é o Cristo. precursor da segunda vinda de Cristo. El reverendo E foi Branham. o reverendo William Branham. Y luego para el pueblo E hebreo, depois, Elías también vendrá, Elias virá também pela quinta vez para o povo hebreu. y lo están esperando. E eles estão esperando por ele. Y vendrá E Moisés Moisés también, virá também, fueron vistos allá. porque ambos foram vistos lá, no Monte da Transfiguração. En la página 166 Por isso, o reverendo Lembrana, del libro de citas dice: falando disso na página 166 do livro de citações em espanhol, ocupado ele diz que ele estava preocupado, y estaba poniéndose ele estava envelhecendo, ya avanzado en edad. já bem avançado na idade. Y miren lo que él E vejam, se pregunta, o le pregunta a Dios. o que ele perguntou a Deus. Página 166, Na página 166 do livro das citações, onde consta extratos das mensagens do reverendo Lembrana. E no parágrafo 1485 ele disse: agora, eu estava envelhecendo e eu pensei, haverá outro avivamento, ou seja, outro despertamento espiritual? Verei eu outro tempo? E somente recordem do oeste, ou seja, isto é, do ocidente. Israel está lá no Oriente Médio, lá no leste, no Médio Oriente, no leste do Oriente. E o oeste, o ocidente, é o continente americano que consta
da América do Norte e América Latina. En la parte norte, Ele enviou o precursor da segunda vinda de Cristo na parte norte. al precursor Enviou de la segunda venida de Elias, Cristo. o Elías, ministério de Elias, el ministerio de Elías por pela quarta vez. Mas pero está prometido que vendrá está prometido que também Moisés Moisés virá y también que vendrá Elías. e que Elias virá. E que também virá Jesús, Jesus, Cristo, o el ángel Cristo, del pacto, o anjo do pacto, el ungido, o ungido con el Espíritu de com o Dios. Espírito de Deus. Porque Porque Cristo lo que Cristo significa es ungido. Significa ungido. Mesías lo que significa es E Messias, el ungido. o que significa é o ungido. E William Branham disse: Vendrá un jinete en un virá do oeste um cavaleiro num cavalo branco. En Apocalipsis 19, E no capítulo 19 do Apocalipse nos fala de um cavaleiro num cavalo branco. y su nombre E o es seu nome é el Verbo de Dios. o Verbo de Deus. Cavalgaremos este caminho Otra vez uma vez mais. a cabalgar E se la cavalgará senda ministerial profética o caminho ministerial profético, Elías, el ministerio de Elías, o ministério de Elias, él hablando allá en su cuarta manifestación, e ele lá, estando na sua quarta manifestação, recorrer ese camino de nuevo. falando, diz que recorrerá esse caminho novamente. E será pela quinta vez. E Elias recorrerá ao caminho ministerial pela quinta vez com Moisés. Y lo que es E o que o sétimo selo é, la venida del Señor para la iglesia, a vinda do Senhor para a igreja, es el sexto sello. é o sexto selo. É Moisés e Elias para os judeus. O sea, Isso quer dizer que lo que verá que aquilo que a igreja verá será lo mismo será a mesma coisa que Israel verá y dirán, "Esto quando es tiver lo que nosotros de ver. estamos esperando". Cuando ellos vean E eles dirão: isso é o que nós estamos esperando. viniendo por su iglesia, Isso será quando eles vejam o Senhor vindo pela sua igreja. Porém, ele não vem por eles, ele vem por sua igreja, para transformar os crentes nele vivos rasgarlos en cuerpos eternos y e glorificados, para ressuscitar aos mortos em corpos eternos e glorificados e levá-los com ele à ceia das bodas do Cordeiro, porque a sua igreja é quem está dentro do novo pacto. a Israel le faltan lo que E Dios do le dijo tempo a que Daniel Deus de las disse 70 para Daniel, das 70 semanas, semana número 70, que son semanas de e do que años, falta da semana de número su 70, ministerio terrenal cumplió. porque são semanas de anos, Cristo em seu ministério terreno cumpriu Esa semana número 70 os primeiros 3 anos e meio dessa semana de número 70. para entrar a la E ali, essa semana se deteve. para Então se abriu uma brecha para entrar na dispensação da graça, la iglesia del Señor para o chamado dos que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo sob o novo pacto. pero le faltan 3 años y medio, que son los mismos 3 años y medio que durará Porém, la tribulación, ainda falta para Israel 3 anos e meio, con que são os mesmos 3 anos e meio que durará a grande tribulação, ellos no onde son Deus tratará com o povo la hebreu. iglesia del Señor Jesucristo, Eles não são os que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo sob o novo pacto, com exceção daqueles que recebem Cristo como Salvador, sejam eles judeus ou gentios. Quando ellos vean a Cristo viniendo por Quando su iglesia, eles vejam Cristo vindo pela sua igreja, dirão: este é aquele que nós estamos esperando. pero no viene por ellos. Mas ele não vem por eles, ele vem pela sua igreja. Apocalipsis No capítulo 10 do Apocalipse, la Biblia lo dice fuerte, o anjo forte, viene con el librito abierto en su mano, que vem como cuando ruge un león, com o livro aberto em sua mão,
clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Esse é Cristo vindo pela sua igreja com o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que ele tomou no céu, o abriu, o título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade onde estão escritos os nossos nomes, nomes escritos por Deus desde antes da criação, desde antes da fundação. Essa é a segunda vinda de Cristo pela sua igreja. Embora ele é o anjo do pacto, ele é o mensageiro de Israel, mas ele vem pela sua igreja. Depois ele se revelará a Israel. Segue dizendo William Branham. Cavalgaremos este caminho mais uma vez. Isto é certo. Tão logo quanto estejamos quase prontos. Esta tradução não está muito clara. Tão logo quando estejamos prontos. Viram vocês? É uma promessa. E se é uma promessa, tem de ser cumprida. E nós estamos no tempo quando temos de estar preparados, esperando esse encontro com Jesus Cristo na sua segunda vinda, vindo por sua igreja. Por isso, a mensagem que Deus falou por intermédio do reverendo Lembrana, convocou e está preparando o povo, preparando a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sob o novo pacto, coberta com o sangue do novo pacto, com o sangue de Cristo, para o encontro com o nosso Deus, com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Recordando o que Cristo disse: eu e o Pai somos um. Quem me viu, viu o Pai. São João, nos capítulos 10 e capítulo 14. Estamos no tempo para que se cumplam estas coisas. Estamos no tempo para que estas coisas se cumpram. E os que estarão preparados as verão, receberão, crerão, serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é importante que cada pessoa tenha pelo menos o livro dos 7 selos, pregado pelo reverendo William Branham, o livro das 7 eras da igreja, o livro das 70 semanas de Daniel, o livro das citações, dos extratos das diferentes mensagens do reverendo William Branham e todas as demais mensagens que possam conseguir em livros que sempre estão disponíveis para os crentes em Cristo, porque esta é a mensagem que nos prepara para estarmos prontos para a vinda do Senhor e dar as boas-vindas a Ele no meio da sua igreja. Esta é a mensagem que nos diz como Ele virá. Mensagem que nos prepara para darmos as boas-vindas ao Senhor na sua segunda vinda. É a mensagem, como a mensagem de João, que introduziu Cristo na sua primeira vinda. Porque era o ministério de Elias se repetindo em João Batista.
e o ministério de Elias se repetindo pela quarta vez no reverendo Lembrana, a sua mensagem é que introduzirá a segunda vinda de Cristo. Vamos ler isso aqui. Na página 119 do livro das citações, no parágrafo 1058, onde ele disse: talvez eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Assim como João construiu uma plataforma com a sua mensagem para aquele que veio depois dele, que foi Jesus Cristo. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Quis dizer, antes que ele se apresente e suba nessa plataforma que ele lhe preparou. Mas eu creio que estamos tão próximos que eu não morrerei de idade avançada. Ora, se ele estivesse aqui na Terra, atualmente, ele já teria 105 anos. Se alguém puder fazer a conta rapidinho. Quantos anos? 105 anos. Sim, porque ele nasceu em 1909. Tem que tirar esses 9 anos do ano 2014 e isso nos dá a conta certa. 105 anos ele teria atualmente. 105 anos. O sétimo selo será aberto para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando seja aberto, então nós entenderemos melhor o que foi que disse o reverendo Lembrana, o que ele precursou. Segue dizendo: e atualmente, sendo de 54 anos, ou seja, naquele tempo, não morrerei de velho até que ele esteja aqui. Somente se seja disparado, assassinado ou alguma outra coisa. De algum modo, morto, porém não por idade avançada. Até que ele venha. Talvez eu não o farei, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo no mundo. Viram? A mensagem introduzirá a segunda vinda de Cristo no mundo. Assim como o Espírito Santo disse, por meio do reverendo Lembrana, na mensagem que ele trouxe, é que será o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Ele segue dizendo: e do mesmo modo como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que será paralelo em tudo. E eu sei que será paralelo em tudo. João foi o mensageiro da sétima etapa da igreja hebraica sob a lei. Da sétima era ou etapa. E o reverendo Lembrana foi o mensageiro da sétima era da igreja gentílica.
da igreja gentílica sob o novo pacto. Luego, allá en el tiempo de Juan, E lá, la piedra angular, depois de aquella fue dada João, la piedra angular, el tiempo no tempo de João, depois veio a pedra angular. Aquela foi a era da pedra angular, la segunda venida de o Cristo tempo da primeira vinda de Cristo. será E para a segunda vinda de Cristo será no tempo de era de pedra angular. porque el que viene es Porque o que vem é a pedra angular, é Cristo nosso Salvador. A pedra que os edificadores rejeitaram, la cual vino a ser a qual se tornou a cabeça do ângulo. con toda esta E com información todas que essas informações que temos, no se nos va a pasar por encima que não nos passe la desapercebida segunda venida de Cristo, porque viene por nosotros a segunda vinda de Cristo, porque Ele vem por nós, transformarnos para nos transformar e nos levar com Ele a la cena. à ceia das bodas do Cordeiro. Por tanto, Portanto, estamos siendo preparados nós estamos sendo preparados con el mensaje de Dios, com a mensagem de Deus, revelada pelo Espírito Santo através do reverendo Lembrana, nuestro encuentro para o nosso encontro con Jesucristo, com en su Jesus segunda Cristo venida. na sua segunda vinda. Mantente preparado y Mantenha-te preparado e preparada para o encontro com o Cristo, nosso amado Senhor Jesus Cristo, para o encontro com o nosso Deus, o qual se fez carne e o seu corpo já está glorificado. E na sua segunda vinda, Ele virá para nos buscar, para nos transformar e nos levar com Ele, para a festa maior já realizada no céu, a ceia das bodas do Cordeiro. E se há alguma pessoa aqui que ainda não está preparada para esse encontro, porque ainda não o recebeu como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe, te limpe de todo pecado com seu sangue, você seja batizada na água no seu nome, Cristo te batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em você. E para isso você já pode chegar até aqui na frente. E nós estaremos orando por você. E vocês também que estão em outras nações, também podem, aí onde se encontram, chegar até na frente. Nas outras nações, em outras cidades, em outras congregações, outras igrejas, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. E ainda, as crianças, a partir dos 10 anos de idade, elas também podem vir aos pés de Cristo, para que Cristo as receba no seu reino. Recordem o que ele disse: deixai que as crianças venham a mim, não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Ou seja, que as crianças também têm a oportunidade de recebê-lo como seu Salvador, quando elas já têm a consciência do bem e do mal. E todos nós queremos viver eternamente. E isso é o que Cristo quer para você e para mim, que nós vivamos eternamente, pelo qual Ele nos dá a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas obtenha a vida eterna. E é a vida eterna o que Deus quer nos dar por intermédio de Cristo nosso Salvador. São João capítulo 3, versículo 16. E também na primeira carta de João, no capítulo 5, desde o versículo 10 ao 13, ele disse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho.
en Jesucristo. ou seja, está em Jesus Cristo. El que tiene el Hijo, Aquele que tem o Filho, sea Jesucristo, ou seja, a pessoa que tem a Jesus Cristo porque o recebeu como seu Salvador, tem a vida. E qual vida tem? Tem a vida eterna. el que no tiene el Hijo de Aquele Dios, que não tenha o Filho de Deus, tiene la vida. aquele que não No tiene tem a la vida Cristo, eterna. não tem a vida, não tem a vida eterna. O que essa pessoa tem é uma vida temporária e nem sequer sabe quando Y si se le terminará. termina sin aceptar a Cristo como Salvador, E se a sua vida termine sem aceitar Cristo como Salvador, sin recibir la vida eterna, no se a sua vida terrena eternamente. terminar sem receber a vida eterna, não poderá viver eternamente. Porque se não tem vida eterna, não pode viver eternamente. Por eso Cristo dice, Por isso Cristo disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz. y me siguen, Elas me seguem, y yo eu as conheço y yo les e eu lhes dou vida a eterna. vida eterna. No perecerán. Jamais elas perecerão. O meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. El Padre y yo, Eu e o Pai una somos um. cosa somos. São João, 10, versos 27. capítulo 10, do versículo 27 ao 30. Por eso fue que él dijo, E foi por isso que ele disse del Evangelio em São Marcos, ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura, a todo ser humano. dando assim a oportunidade para todo ser humano. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. será condenado. Nadie quiere ser condenado. Ninguém quer ser condenado. Ser salvos, Todos querem ser salvos, bendecidos con la vida, abençoados com a vida eterna. y todos tenemos la E todos oportunidad nós temos a oportunidade de obtermos a vida eterna por intermédio de Cristo, recebendo-o como nosso único e suficiente Salvador. Para isso é que se prega o Evangelho de Cristo para toda criatura, tenga la misma para que tenham de obtener la vida eterna. a mesma oportunidade de obter a vida eterna, aceitando Cristo como Salvador, sendo batizadas na água no seu nome, Cristo batizando-as com Espírito Santo e fogo e produzindo um novo nascimento nessas pessoas. Entrevista que tuvo Nicodemo Recordem con Jesús, en donde Jesús que naquela dijo, entrevista que Nicodemos teve com Jesus, que no nazca, quando Jesus no puede ver el reino de em Dios. seguida foi direto lhe dizendo, aquele que não nasça de novo não pode ver o reino de Deus. Un hombre, ya siendo viejo, Não pode entendê-lo. Nicodemos lhe perguntou, e como pode se fazer isto? Pode, por acaso, um homem já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? términos humanos, Ele pensou em termos humanos, desierto, em termos físicos. que no nazca Mas Cristo lhe respondeu, na verdade eu te digo, Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, que aquele que não nasça no, da água, ou seja, do Evangelho, o no puede entrar e do Espírito, ou seja, do Espírito al Santo, reino de Dios. não pode entrar no reino de Deus. Y todos queremos entrar al reino de Dios. E todos queremos entrar no reino de Deus para vivermos eternamente. Porque o reino de Deus é eterno. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, para que Cristo as receba no seu reino. Vamos levantar nossas mãos aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão aceitando Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, vocês que vieram aos pés de Cristo, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda, creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos
E eu creio na tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E reconheço que sou pecador, que necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da tua fé em mim e da minha fé em ti. E agora eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que tu perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome. Faça da salvação que ganhastes na cruz do Calvário para mim uma realidade em mim. Eu te rogo no teu nome, eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora todos com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo lhes recebeu no seu reino, perdoou os seus pecados e lhes limpou de todo pecado com o seu sangue, porque vocês o aceitaram como único e suficiente Salvador. Vocês vão me dizer: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando vocês podem me batizar? Essa é a pergunta desde o profundo do seu coração. O batismo na água não tira os pecados, porque a água não tem poder algum para tirar os pecados, mas o sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Porém, no batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E é um mandato de Jesus Cristo, o batismo na água, pois ele disse: quem crer e for batizado será salvo. E Jesus Cristo mesmo foi até onde João Batista estava batizando lá no Jordão, para que João o batizasse. João lhe disse: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e agora tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe respondeu: convém cumprirmos toda a justiça. Então João o batizou. E quando Jesus subiu das águas batismais, Jesus viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus na forma de uma pomba e permaneceu sobre Jesus. E se Cristo teve a necessidade de ser batizado por João, para em seguida receber o Espírito Santo, como sucedeu lá, e depois Jesus dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Isso está em São Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 11 em diante, e também no capítulo 1 de São João. João dizia dele: este é aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias do seu calçado. Este é aquele de quem eu lhes falei. E se Jesus Cristo teve necessidade de ser batizado por João Batista, muito mais nós, para assim cumprirmos toda a justiça, consciente de que estamos nos identificando com Cristo na sua morte,
no seu sepultamento e na sua ressurreição. Cuando la persona recibe Quando a a Cristo como pessoa Salvador, aceita Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. sobre las aguas bautismales, Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente esta pessoa está sendo sepultada. Depois, quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. É disso que o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, dá testemunho. Bautice con Espíritu Santo y fuego. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Pasando todos una tarde Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo. y el domingo E no próximo domingo terão a transmissão de la das atividades de lá de Cartagena. en los demás países, E também nos demais países los que han recibido a Cristo como poderão ser batizados todos que receberam Cristo como Salvador, el ministro para o qual deixo o ministro aqui, o reverendo Maurício Vivas, para que mostre como fazer para se batizarem. E deixo em cada país o ministro correspondente, para que também indique en nombre del Señor Jesucristo nuestro. o que farão para serem batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.